Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um almoço com a Gastro. E hoje o nosso almoço vai ser com a Gastro e a Neuro. E a gente vai falar um pouquinho sobre eixo cérebro-intestino, sobre transtorno do déficit de atenção, que é essa doença hoje tão até banalizada. Então, eu queria ter a presença de vocês. Me atrasei 10 minutinhos, vocês me perdoem, mas bora que eu vi que a Mari já entrou. Já vou deixar ela entrar aqui. Prontinho. A doutora Mariana, que é neurologista, especialista em TDAH, tem uma visão funcional integrativa, é minha conterrânea, também é portadora de TDAH. Então, nossa, que bom que a gente conseguiu marcar essa live sem marcar, falando, bora lá, Bora lá, na correria. bora, tô entrando agora, vamos. TDAH sendo TDAH, né, Lívia? Não tem jeito. Duas TDAHs conversando. Aí ela, mas a live eu achei que era amanhã. Aí ela, não é hoje. Eu falei, então vamos, tô aqui. Muito bom. Ah, não, nem avisamos os nossos seguidores, mas tomara que todo mundo veja e a gente vai deixar a live gravada e tenho certeza que vamos fazer outras Com certeza, com mais planejamento. com mais planejamento, mas vai sair. Bom, Mari, primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te Claro, conhece, falar um pouquinho sobre quem é você, como que é seu trabalho. claro. Meu nome é Mariana, eu sou neurologista, eu sou daqui da cidade de Volta Redonda, da Terrinha, né? E sou formada em neurologia pela UF, aqui em Niterói. E de uns anos para cá comecei a me encantar com a área funcional integrativa. Foi algo que me trouxe muita clareza, né? Porque muitos transtornos eu via que a neurologia não entregava aquilo que dava uma sensação de frustração. E eu comecei a ver que várias coisas e interface com outras especialidades, a coisa começava a fazer sentido, né? Então, eu pegava um paciente depressivo, um paciente ansioso, um paciente portador de TDAH, ia conversar com eles, muitos deles com constipação crônica, se entupindo de laxante, comendo tudo errado, com queixas de estufamento abdominal, flatulência, aí algumas outras queixas de dores crônicas, fibromialgia. Então, era um perfil de paciente que eu via, poxa, esse paciente neurológico, neuropsiquiátrico, tem muita coisa da barriga, tem muita coisa relacionada e que acaba que chegava para o neurologista, ah, não, toma aí um Almeida Prado, toma aí um Lactopurga e tudo certo. Mas não estava tudo Sim, certo. certo. Porque esse paciente, ele ia ficando capenga, né? Aí você ia dando mais remédio psicofármaco, ia dando mais efeito colateral, aí você ia vendo outros problemas acontecendo, o paciente cada vez com mais astenia, menos capacidade, né, de automatismo mesmo do dia a dia, né, com dificuldade em fazer as coisas, precisando de mais suporte, mais dependente. Então eu falei, alto lá, isso aí tem coisa por trás. Aí comecei, né, a seguir os grandes nomes, né, da funcional integrativa, professor Pedro, Vitor Sorrentino. Estou fazendo a pós-graduação dos dois, né? Estou fazendo a de funcional integrativa geral e estou fazendo a de saúde mental. E é algo que, assim, está agregando muito à prática clínica. Coisas que antigamente eu entupia o doente de antidepressivo, eu resolvo com suplemento. Coisas que a gente consegue reduzir muito sintoma com o estilo de vida, regulando o sono, controlando a ansiedade. Então, isso faz toda a diferença. Até queixas abdominais que a gente orienta, poxa, eu pego, sei lá, o próprio portador de TDAH, muitas das vezes ele tem comorbidades associadas, né? Então, ele vai ter Sim. ali uma enxaqueca, ele vai ter ali uma síndrome do intestino irritável. Então, muitas das orientações são comuns às comorbidades, né? Então, isso faz muita Sim. diferença. Não, exatamente. Essa é a percepção que eu tenho também. E que também foi o motivo de eu mudar o meu foco de atendimento. Porque é a mesma coisa. Eu falei, vou fazer gastro, porque eu tenho intestino irritável e eu quero ser super especialista em intestino. E aí eu já tinha usado todos os remédios disponíveis para a síndrome do intestino irritável e eu simplesmente nunca ficava bem. Até que num congresso, sei lá, no meu primeiro ano de residência, eu entrei na sala da nutrição. Eu falei, nem vou na sala dos médicos, eu vou só na sala da nutrição. E aí eu falei, gente,
eu tô na talvez uma das melhores universidades do país. E isso não é valorizado, a parte da dieta. A gente tinha nutricionista que era pós-graduanda lá com a gente, mas era meio que ela fazendo o trabalho dela e a gente fazendo o nosso, entendeu? Não era uma coisa integrada assim. E aí eu comecei nessa busca também, porque eu exatamente são pessoas que têm sintomas em comum, são síndromes que se assemelham muito. Sim. Então, da mesma forma que eu tinha intestino irritável, eu tinha um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Da mesma forma que eu tinha sintomas intestinais que eram piorados pela minha alimentação, os meus sintomas neurológicos melhoraram muito depois que eu entendi a mudança de estilo de vida. E hoje a gente vê no nosso consultório, tenho certeza que você no seu também, pacientes muito medicados, pacientes jovens usando um número muito grande de medicamentos, porque entra com medicamento. Aí o remédio dá um efeito colateral, aí a gente precisa de outro medicamento para tratar o efeito colateral do primeiro medicamento. E aí, às vezes, a gente precisa de um outro medicamento porque a queixa não foi resolvida. E aí, às vezes, eu vejo chegando aqui pacientes super jovens que já estão no quinto psicofármaco junto com 5 remédios de ação em sistema nervoso central. E a pessoa não teve uma orientação mínima de que ela precisava fazer atividade física. E eu entendo que em alguns momentos é impossível. Mas depois Sim. que a pessoa está melhorzinha, né? Não tinha orientação de dieta, ninguém olhou para esse intestino. E aí, às vezes, por causa dos remédios, a pessoa também não consegue nem comer, porque tira fome. Aí fica o dia inteiro sem comer. E quando vai comer, quer comer só besteira. Aí quer se entupir para poder obter aquela dopamina, né? Que é algo que eu acho que a gente pode conversar. Exatamente. Então, aí vira um ciclo sem fim. Isso não acaba nunca. Sim, então já que você falou aí de dopamina, pode contar mais aí o papel da dopamina, por que que a gente tem essa busca pela É isso dopamina, qual aí. a relação? Bom, com relação ao TDAH, né, um transtorno que a gente classifica como um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, é um cérebro que ele já nasce com uma predisposição e questões ambientais, epigenética, isso vai fazer com que esse indivíduo vá lá por volta da fase ali da retinha final da infância, início da adolescência, apresentar sintomas, né, mais exuberantes, que é o momento que geralmente o diagnóstico é feito. Então, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é aquele transtorno que o indivíduo tem dificuldade de foco, uma dificuldade em função executiva. O que é isso? É aquele indivíduo que não tem um problema de inteligência, mas ele tem uma dificuldade em colocar as coisas em ordem, né? Então, seguir um planejamento, um passo a passo para executar aquela tarefa. Então, é um indivíduo que não consegue prestar atenção na aula, é aquele indivíduo que está dentro de casa e está fazendo uma organização. Ah, achou ali a vassoura, aí vai pegar a pá, chega na área do serviço, nossa, eu tinha que botar a máquina para bater. Aí esquece a pá e vai mexer na roupa, aí vê a roupa, nossa, eu tinha que catar esse papel que estava aqui. Então ele fica nesse ciclo e ele não, ele tem aquela sensação de procrastinação, né? Então essa dificuldade de foco, de atenção, isso na fase adulta, isso se repercute muito naquele indivíduo que tem aquele sintoma de procrastinação. E o indivíduo ele tem também muito problema com pensamento, né? Então tem síndrome do pensamento acelerado. Então é um indivíduo que tem dificuldade para dormir. É um indivíduo que tem uma inquietude, seja física, aquela pessoa que bate a perninha, tá sempre batucando, estalando o dedo. E ele não tem uma regulação, uma autorregulação dessa inquietude, né? Então é um indivíduo que ele tem, além da queixa de atenção, ele tem essa queixa de hiperatividade, né? Seja física, seja mental, e o indivíduo ele tem um controle de impulso ruim. Então é um indivíduo que faz as coisas e depois se arrepende. Então é aquela pessoa, trabalhou o dia inteiro, hoje eu posso comer um chocolate, hoje eu posso comer um pote de Nutella, hoje eu posso tomar um litro de chopp, né? Então é aquela coisa do só hoje. Né? Então, esse imediatismo, né, isso tem muito a ver com essa desregulação da dopamina. Dopamina é um neurotransmissor muito importante, né, para a questão da motivação, para a questão, né, de entrar em movimento. Então, isso é que está em desajuste no TDAH. Então, essa dopamina, e ela é uma monoamina cerebral e que ela advém, né, de uma proteína que vai ser absorvida no meu intestino, então vale lembrar, se eu não tenho um intestino adequado, que funciona bem, de onde vai vir essa proteína que vai virar o neurotransmissor, Sim. né? Então,
Não adianta nada eu pegar, por exemplo, numa consulta rápida, você tem TDAH? Toma aqui o seu O remédio. psicoestimulante, beijo. Não vai resolver, né? Você vai, é o que a Lívia falou, vai chegar com 4, com 5, com 6 medicações e não vai ter o efeito que a gente quer, né? Então, essa Exatamente. interface, ela é muito importante a gente entender que uma coisa não funciona sem a outra. Eu, como neurologista, eu não posso tratar o meu paciente se eu não olho se eu tenho constipação, se eu tenho alguma queixa digestiva. Claro, eu não vou ter o olhar do especialista, mas é uma Sim. coisa que eu consigo triar e falar, opa, será que esse paciente tem intestino irritável? Será que esse paciente tem alguma desordem, alguma alergia alimentar? Será que ele tem uma intolerância ao glúten não celíaco? Será que ele tem alguma intolerância à lactose? Até uma alergia mesmo, né? Uma caseína. Então, Sim. esse olhar já me faz como triagem para eu direcionar para o especialista, né? Então, isso é muito importante. E as pessoas acham que alergia alimentar é somente coisa de criança, porque todo mundo fala de alergia à proteína do leite. Então, hoje em dia, eu tenho a impressão que há um excesso de diagnóstico, talvez incorretos em alguns casos, mas a gente está vendo mais condições alérgicas na nossa população. E aí as pessoas acham, mas isso é doença da infância. Eu me lembro que na gastroenterologia eu não tive aula sobre alergia alimentar, porque era uma doença do gastropediatra. Assim como doença celíaca, se falava muito pouco, e quando ia falar é porque eu ia atrás, porque eu já tinha na época da residência a percepção de que o glúten me fazia mal. Sim, Mas eu, durante toda a minha faculdade, eu tinha muitos sintomas que eu nem desconfiava que poderiam estar relacionados com a minha alimentação. sim. Por quê? Eu estava na faculdade de medicina, eu estava longe dos meus pais, eu tinha que pegar ônibus todo dia, passar no meio da linha vermelha. Quem não sabe o que é a linha vermelha no, no Rio de Janeiro não teve a oportunidade de ouvir um tiroteio na favela. Então eu estava sempre estressada. E aí qualquer médico que eu passava, isso é estresse. Então essa dermatite é estresse, o intestino irritável é estresse, o TDAH é estresse, é tudo estresse. E eu falava, realmente, estou cronicamente estressada. E a gente precisa cuidar disso, porque isso influencia muito, inclusive, no intestino. Mas eu nunca tinha pensado em gatilhos alimentares. E a gente, muitas vezes, o médico, numa simples consulta, perguntando o que o paciente come, como que ele percebe o que ele come, porque isso tem um valor muito maior do que os exames. Então, o paciente que para prestar atenção nisso e o TDAH não presta, mas assim, para prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá. Quantas vezes a gente come aquele negócio e aí dá um pouquinho de tempo, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um desconforto, aí me dá um inchaço. E às vezes, se a gente tá nessa loucura que é a cabeça do TDAH, a gente não consegue ter essa clareza da percepção do nosso sentimento, do que o nosso corpo está falando, né? Então, trazer para o paciente essa percepção do autocuidado, da atenção ao momento presente mesmo, na hora da refeição, na hora que está com sintoma, tentar fazer esse recordatório de o que eu fiz de diferente hoje, que hoje está pior. Isso é uma coisa que é muito difícil quando a gente tem TDAH, mas que é uma coisa que traz muita informação também, né? Com certeza, aquela frase do conhece-te a ti mesmo e você se libertará, isso é muito verdadeiro, né? Então a gente precisa realmente dessa autoanálise e como o TDAH tem uma facilidade de viver no automático, né? Ele liga o modo turbo ali e não presta atenção no que está fazendo, então às vezes ele nem percebe. E eu já tive paciente que eu perguntava, poxa, quando você come, sei lá, pão, vai num rodízio de pizza, come muita massa, você percebe? A pessoa, não, às vezes eu fico mais estufado, mas eu já fiz o exame de sangue deu negativo. Eu falo, mas você não precisa ter teste sanguíneo alterado para você ter uma intolerância não celíaca, né? Exatamente. Eu sou um grande exemplo disso, porque eu tive diagnóstico agora, depois de velha, com 30 e tantos anos. E sou neta de italiano, comi pão a minha vida inteira e muitos dos sintomas que eu tinha, eu descobri que era do glúten. Eu Sim, tenho psoríase, e eu percebi que existe uma interface muito grande. muito Eu grande. tenho algumas outras comorbidades autoimunes e que o glúten é extremamente pró-inflamatório, então vai piorar muito, né? O próprio TDAH, claramente, eu percebo que hoje eu já não uso mais psicoestimulante, mas eu percebo que o fato de ter cortado o glúten, para mim, fez uma diferença brutal, porque eu já sou predisposta, né? Eu sou uma pessoa que já tem uma autoimunidade para o glúten,
Mas para qualquer indivíduo portador de TDAH, não digo de forma radical, mas se a gente dá uma controlada na quantidade, isso dá uma diferença clínica muito importante. Então, conscientizar o paciente de que aquilo que ele come vai impactar na condição dele, isso aí é o grande negócio, é o grande ponto que a gente tem que tentar chegar. E o paciente às vezes fala, mas poxa, eu vou no aniversário, o que tem eu comer 20 brigadeiros e 30 tortas e 1000 salgadinhos, né? Então, não tem essa autorregulação. E isso com a prática, né, o indivíduo entendendo do transtorno, ele passa a usar aquela regrinha que eu falo muito do 80-20. Tentar viver 80% da vida fazendo tudo certinho, do jeito que tem que ser. E esses 20%, você vai escapulir, mas não uma escapulida que você vai num rodízio de pizza e vai comer 25 pedaços de pizza. Você pode ir com a sua família, numa pizzaria, uma pizza premium, come lá suas 2, 3 fatias, uma pizza boa. Ok. Né? Então, esse equilíbrio que é o que falta. Né? As pessoas querem muito esse extremismo. Ou não come ou come até morrer. Então, exatamente, isso faz muita diferença. E pessoas com TDAH também são pessoas que têm mais tendência à compulsão alimentar, ao uso de bebida alcoólica, de drogas mesmo, porque tem essa dificuldade da autorregulação e muitas vezes a gente tem esse conforto de esquecer o resto e vai ali, eu vou comer porque agora eu vou esquecer, eu vou acalmar o meu cérebro. Então é uma coisa muito prevalente e às vezes é nesse eu posso que a pessoa zoa o intestino dela com todo. Certeza. E às vezes a pessoa tem até um diagnóstico de transtorno alimentar e não sabia que tinha TDAH. E você vai ver, tem um histórico todo compatível. Não, e é muito prevalente também transtorno alimentar em pacientes que têm desbiose intestinal. E cada vez mais os estudos mostram pra gente que a nossa microbiota influencia inclusive o nosso comportamento alimentar. E isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente antigamente não se falava de microbiota, não se falava de estilo de vida. Ainda que todos os capítulos de livro, porque a gente é da época que estudava em livro, sempre a primeira página, a primeira observação era falando sobre a importância da mudança de estilo de vida. Eu lembro disso, só que a gente pulava, eu nem lia aquilo ali, como que é o trato? Eu já ia direto para o tratamento, porque a gente é educado na faculdade a tratar o que o médico faz. O que o médico faz é passar remédio. Então, muitas vezes a gente usa medicamento para tratar tudo, para tratar constipação, para tratar gastrite, para tratar o intestino irritável, e a gente esquece o quanto que o que a gente come é o que mais influencia a nossa microbiota, e hoje o papel da microbiota em todas as doenças. A gente pode entrar aqui agora no PubMed, que é um site de pesquisa, né, de artigos científicos, e você joga lá microbiota, aparece milhões de estudos correlacionando com qualquer coisa que você quiser de longevidade à felicidade. Então, não dá pra gente não falar, seja qualquer doença, não precisa ser uma doença do cérebro ou do intestino, mas pra gente entender que o paciente come, se ele dorme, como ele tem, como são os relacionamentos pessoais dele, tudo isso vai interferir na resposta ao tratamento medicamentoso, inclusive. Com certeza, esse olhar para o estilo de vida, né, ele é fundamental. Porque antigamente, né, eu na minha residência, acho que na sua a mesma coisa, o paciente chegava assim, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Nenhum olhar para, poxa, o que esse cara come? Igual, o paciente às vezes, come tudo errado e estava lá tomando um Prazol da vida. Aí estava lá com astenia, com uma fraqueza muscular, alguma outra coisa. E às vezes, hoje eu peço uma rotina laboratorial básica para esse doente, vem com uma B12 no pé, vem com uma vitamina D no pé. Então, assim, são micronutrientes que são fundamentais para o funcionamento do nosso cérebro. Então, sim, se eu tenho um estado de hipocloridria crônico, né, que muitas pessoas fazem isso como muleta, né, não sabem que a dieta está errada, escutaram falar que um Prazol vai melhorar e vai tomando para o resto da vida e não entendem a repercussão que isso vai dar a longo prazo. Essa deficiência de micronutriente a longo prazo, quanto isso vai ser deletério para o corpo como um todo.
né? Sim. A própria desbiose intestinal tem muita relação com a hipocloridria, né? Então, Muita relação. E a gente é da época que eu não sei como que era lá na sua faculdade, mas assim, a gente quando ia aprender a fazer uma receita, vou ensinar você como que faz uma receita. Item número um, omeprazol. Era assim. Isso para é tudo. orientado. Mas por que que o omeprazol? Porque o paciente usa muito remédio, né? Ele não vai Proteger o aguentar. estômago, né? É para Tadinho do proteger o estômago. estômago, porque olha o tanto de medicamento que esse paciente usa. Então, assim, a gente saiu condicionado a passar o omeprazol para todo mundo. E aí a gente via isso sendo propagado por médicos, inclusive, e os pacientes levando isso como uma verdade. Então, eu tenho que usar o omeprazol, porque eu vou ter que usar outros remédios, então, para proteger o meu estômago. E aí, agora, depois dessa banalização do uso dos prazóis, que eu acho que a nossa geração pegou muito, porque eles tinham sido descobertos não tinha muito Sim. tempo. A gente vê essa banalização que a gente começa a ver o tanto desses pacientes que desenvolvem problemas intestinais, problemas cerebrais, o quanto desses pacientes têm deficiências vitamínicas. A gente vive uma epidemia de deficiência de vitamina B12, gente. E não é porque todo mundo é geneticamente predisposto a ter uma dificuldade no metabolismo da B12. É porque nós vivemos uma epidemia de pessoas com desbiose e que se alimentam mal e que tomam omeprazol e que não respiram para comer. A pessoa come olhando para o computador, ela não sente nem o cheiro da comida mais. Então, assim, a gente perdeu o que a nossa espécie humana precisa, né? Com certeza. Então, assim, faz parte do processo de se alimentar você escolher, olhar para o alimento, sentir o cheiro, desejar comer aquilo, sentir que está satisfeito, mastigar. E hoje a gente não presta atenção em TDAH menos ainda, né? Porque a pessoa tá ali no o cérebro que não para. Não para de pensar em tudo. Eu tô aqui fazendo live com você e tô pensando nos pacientes que eu ainda não mandei a receita. É isso aí. Isso que você falou é muito verdade. Isso me recorda um paciente que eu atendi, acho que foi ontem ou anteontem, e que ele, um TDAH, forma mista, né? Muito desatento, mas com muito componente hiperativo. E a queixa dele é que ele tinha uma constipação e que determinados alimentos que ele comia, ele ficava com uma flatulência muito com mau cheiro, e a esposa reclamando muito, a esposa veio à consulta. Aí eu perguntei, como é que você come? Ela falou assim, engole, né, doutora? Eu falei, mas você não mastiga? Ele, não. Ele tá lá com o celular no ouvido, tá lá mexendo no computador. Ela falou que um bife, ele corta um bife de um tamanho normal em 3 pedaços, ele bota na boca, ele mastiga. 1, 2, engole. Falei, cara, você sabe como é que a proteína tem que ser absorvida? A gente tem que triturar isso para que a gente tenha a capacidade de absorver tudo. Então, se você não tá mastigando, você tá fazendo o processo de putrefação. Esse cheiro ruim que você tem na flatulência, isso mostra que você está com certeza com uma desbiose e com certeza tem relação com essa questão da mastigação. Né? Da As pessoas não mastigação. mastigam, isso é Não mastiga. impressionante. Não, isso é 100% dos pacientes aqui no meu consultório, a não ser os que já vêm orientados por mim mesma. Aqui no Instagram. Mas é isso. E hoje também eu vejo as pessoas se preocupando muito com macronutrientes. Então a pessoa viu que tem que comer proteína. Beleza, então tem que comer uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma fonte de gordura. Por quê? Proteína para formar músculo, carboidrato é para dar energia e a gordura, enfim, sei lá para quê. Mas a pessoa vem com essa questão: tô comendo, então meu almoço tem arroz, tem carne e tem, sei lá, a gordura da carne. A pessoa só pensa no macronutriente. Isso aí. E ela esquece que quando a gente se alimenta, a gente está nutrindo as bactérias que tem no nosso intestino. Então eu tenho que, quando eu estou me alimentando, eu tenho que pensar daquilo que eu estou comendo, o que está sobrando de alimento para as minhas bactérias. Porque se só está sobrando carne mal digerida porque eu não mastiguei, ainda uso prazol e como estressado, e eu não tenho um mecanismo fisiológico de estimular o meu estômago a produzir ácido, se eu nem senti o cheiro da comida, eu nem olhei para a comida, eu estou olhando para outra coisa. Isso aí. Estressado resolvendo o problema. Então, assim, eu não vou digerir, isso vai sobrar. Tudo que a gente não digere sobra
para alimentar bactérias no nosso intestino. E o que vai sobrar vai interferir no tipo de bactéria que eu vou ter no meu intestino, porque isso não é uma infecção que você pegou. As pessoas falam de desbiose como se a desbiose fosse uma infecção, que eu vou tomar um antibiótico e acabou. Mas não, não adianta eu matar as bactérias ruins e eu continuar alimentando, porque eu sempre vou ter esse perfil de bactérias no meu intestino. A grande questão é o equilíbrio, é a proporção. Então a gente vê extremos da pessoa que, eu vou virar carnívoro, porque comer carne vai ser ótimo para o meu cérebro, para o meu músculo, tem vitamina B12, maravilhoso. Ou a outra pessoa que é vegano, eu não tenho, gente, não tem nada contra veganismo, mas é assim, a pessoa que é vegano é uma pessoa que vai precisar de uma orientação nutricional também. Porque tem muito vegano que na verdade eu falo que eles são italianos, porque a pessoa só come massa. Então, assim, a pessoa que é vegana, que vai comer vários vegetais, que vai pensar na combinação dos aminoácidos, é maravilhoso, eles ficam muito bem. Agora, a pessoa que resolveu virar vegano e não teve orientação nutricional e come pão do café da manhã até a janta e a ceia, isso também é prejudicial. Então, as pessoas têm que entender o caminho do meio, da dieta mais limpa possível, de industrializados, de esses produtinhos que foram feitos para durar meses na prateleira, com certeza não serão bons para as bactérias que moram no seu organismo. E a gente precisa dessas bactérias, porque essas bactérias produzem vitaminas do complexo B para a gente. E as vitaminas do complexo B são muito importantes para a saúde do nosso cérebro, né, Mari? Fundamental. Hoje a Não é gente só sabe. B12. Não, não é. Hoje a gente sabe que dentro, né, de toda a circuitária, né, dos micronutrientes, muitos neurotransmissores são codependentes de vitaminas, minerais, que vão fazer a conversão, por exemplo, pensando na serotonina. O triptofano, se eu tiver um nível de desbiose intestinal, eu vou desviar para a via da quinurenina, né, falando até um pouquinho de bioquímica, isso vai Sim, causar alterações como se fosse um intestino irritável, vai dar mal-estar sim. abdominal, vai dar mal-estar digestivo. E o indivíduo, muitas das vezes, eu tenho queixa, eu tô ansioso, tô meio tristonho. E você vai ver, às vezes, está tomando um inibidor seletivo. Adianta Sim. tomar um inibidor seletivo se eu tenho um intestino que não absorve adequadamente? Não adianta, né? Então, Exatamente isso. muitas das vezes a gente avalia de forma seriada. Acredito que você na sua prática também faça isso. Olhar esse mínimo, né? Como é que tá uma B12? Como é que tá uma vitamina D, homocisteína, que é algo que é crônico. Todos os pacientes com homocisteína alta, você vai ver ácido fólico lá no pé, você vai ver a vitamina B12 lá no pé. Então, todo o processo de metilação, que é um processo bioquímico que o nosso corpo faz para reparo dos tecidos, isso não funciona bem. Então, se esse processo não funciona bem, ele vai sobrar um lixo do metabolismo, que é a homocisteína, que é extremamente tóxica, especialmente para o nosso cérebro. Do Pensa-se cérebro. muito na homocisteína como uma questão cardiovascular, vai aumentar risco de trombose, risco de infarto, AVC, de fato vai. Mas isso vai de forma aguda, lesionando, vai causando neuroinflamação, vai causando alteração de produção de energia, vai causando disfunção mitocondrial. Então, muito daquelas queixas do indivíduo que tem TDAH, né? Não, eu tenho TDAH, já tomo minha Ritalina, o meu Venvance, mas o paciente, ele às vezes tem uma homocisteína de 20, peguei ontem. Então, assim, Sim. você vai ver uma B12 de 150. Aí a paciente, mas eu não como carne. Mas o que você toma de remédio? Tomava omeprazol há anos. E É, nunca repôs, nunca orientaram. Vive estressada, acima do peso. Então, assim, adianta ela tomar o psicoestimulante? Tratamento não capenga. adianta. Tratamento É, capenga. e isso que você está falando é muito legal, porque o triptofano, ele é um aminoácido que vem da digestão das proteínas que a gente come. Se eu não sou capaz de digerir a proteína porque eu não mastiguei, ou porque o meu estômago não tem ácido, ou porque eu estou tomando omeprazol, no final, lá no intestino, o que vai acontecer é o mesmo desfecho. Então, tem um monte de gente que tem hipocloridria, que não consegue produzir ácido no estômago, não é porque toma omeprazol, é porque a pessoa está com o seu sistema nervoso autonômico da luta, da fuga, totalmente desregulado. E a pessoa, da mesma forma, não vai digerir a proteína. E aí, se eu não sou capaz de digerir,
quebrar essa proteína em aminoácidos, eu não vou ser capaz de absorver esse aminoácido e eu não vou ser capaz de produzir a serotonina no meu cérebro. E aí, se eu não produzo serotonina, não adianta eu dar um inibidor da recaptação dessa serotonina, porque o problema é a falta da serotonina, não é porque ela não está sendo muito recaptada. E é isso que a gente vê pessoas usando, empilhando medicamentos. E cada medicamento para tratar um sintoma que talvez o problema estava lá na digestão e no intestino. E é engraçado porque essa semana eu dei uma aula para os meus mentorados explicando para eles sobre o exame de fezes e eu falei exatamente dessa questão do metabolismo do triptofano. E hoje eles mandaram no grupo: Nossa, fritou a minha mente, que negócio é esse de triptofano? E aí a gente vê as pessoas irem na internet para falar que o intestino é o segundo cérebro, que 80% da serotonina está no intestino. Mas essa serotonina do intestino é para função no intestino. Não é Ela está cerebral. modulando sensibilidade e motilidade no seu intestino. E são dois problemas que a síndrome do intestino irritável carrega: a alteração da sensibilidade, então a pessoa que sente dor com um estímulo que não era para ser doloroso, e a pessoa que tem ou o intestino muito acelerado ou muito preso. E se eu não regular a digestão, não adianta eu dar remédio para tratar intestino irritável, não adianta eu dar antidepressivo para tratar intestino irritável, porque é tudo faces de um mesmo problema. Exatamente. E até como curiosidade, muitos pacientes que começam, até bem indicado, né, o inibidor seletivo, uma das queixas muito frequentes no início do tratamento é diarreia. Né? Então, Diarreia. porque como eu estou aumentando a concentração dessa serotonina, né, o paciente ele vai ter um efeito a nível de trato gastrointestinal. Aí Sim. muitos deles falam: Nossa, tive um efeito colateral, o remédio não fez mal, não fez bem. Aí eu falo: Calma, vai modular, isso vai se acomodar, mas é por conta desse efeito da serotonina no intestino, que ninguém pensa, ninguém conversa, ninguém explica. E eu atendo muitos pacientes idosos que começam a usar um antidepressivo porque idoso é muito comum ele ficar mais deprimido, ele muitas vezes já tem o isolamento social, a família que já às vezes não está mais tão próxima. E aí o médico, com uma boa intenção, passa o antidepressivo e o idoso começa com diarreia e aí vem parar no gastro. E eles não conseguem perceber que foi relacionado ao medicamento. E às vezes é Às vezes polifarmácia, né? Não, nem associa que foi o me medicamento novo. associa e usa um monte de medicamentos. Então, às vezes, é difícil fazer esse trabalho de, vou conversar com o psiquiatra, vamos chegar no medicamento aí, porque às vezes a gente fica extenuando esse paciente de investigações e era uma coisa simples, né? O que Com está certeza. comendo, o que está tomando. E hoje em dia as pessoas também, às vezes, acham que tem coisa que nem precisa contar para o médico, né? O paciente chega aqui: você toma algum remédio? Não, não tomo. Aí a hora que você vai ver, toma a S, acha que a S não é remédio. É. Aí toma aquelas gotinhas para dormir, mas acha que aquilo, esqueci, é só um remedinho de dormir. Só E umas tudo isso gotinhas. interfere, Com certeza. interfere no intestino também, né? Com certeza. E essa interface que você comentou, né, da questão do estilo de vida, uma coisa que muitos dos pacientes que não têm TDAH, que têm TDAH, perdão, eles não têm a constância, né, de manter, por exemplo, como é muito fogo de palha, é um indivíduo que empolga e desempolga muito fácil por conta dessa desregulação de dopamina. A atividade física é algo que é fundamental, que vai modular esse intestino, que vai melhorar a Sim. questão da impulsividade. Então, a atividade física regular, especialmente eu sempre falo de uma estratégia híbrida. Ter algum treino aeróbico e ter um treino de força, ganhar músculo é muito importante, que vai fazer com que o indivíduo tenha produção de irisina, isso vai fazer a produção de substâncias neurotróficas cerebrais, que vão modular, né? Outra coisa muito importante é o jejum de dopamina, que as pessoas não fazem, né? Isso, Explica o que é jejum de dopamina. jejum de dopamina é quando a gente diminui os estímulos. Entender que a dopamina ela é um neurotransmissor da motivação e é um neurotransmissor que, entre aspas, falta no portador de TDAH. Então, o indivíduo que usa muito celular, vira e mexe está comendo besteira, gosta de tomar banho quentinho. Então, tudo aquilo que gera algum grau de desconforto, isso é um pouco de jejum de dopamina. Então, por exemplo, cortar um pouco de tela, rede social, tentar fazer um pouco de grounding, né, que é ir ao ambiente
verde, tocar o pé na grama, ir na praia, pisar na areia. Isso dá um equilíbrio, né, da parte dos Sim. íons do nosso corpo. Então, o próprio Inclusive banho gelado, microbiota. microbiota. Então, o próprio banho frio, né, tentar se expor a situações mais desconfortáveis, isso faz com que a gente economize, né, essa dopamina. Então, se eu estou ali vendo Uhum. série uma atrás da outra de Netflix, no final desses 20 episódios, eu vou ficar cansado, eu vou estar sem ânimo, sem energia. Então é algo que, quando a gente diminui um pouco o estímulo da tela, diminui um pouco o estímulo, né, do alimento ultraprocessado, aqueles alimentos que dão muito prazer, muita satisfação, muito açúcar, muito carboidrato, isso ajuda a autorregular essa dopamina. Então é algo que Com funciona certeza. bem E é uma e coisa ajuda que a muito. gente precisa fazer e persistir, porque é exatamente isso. É, assim, eu me vejo no passado e hoje eu tento moderar isso nos meus filhos enquanto eles estão aqui na Da sua minha mão. mão ainda. É, Porque é muito disso, assim, a criança que já tem essa genética de ter essa condição familiar de transtorno de déficit de atenção, é uma criança que a gente tem que tomar muito cuidado com o estímulo de tela, por exemplo. isso Porque aí. o meu filho na pandemia, que foi aquela loucura, eu atendendo em casa, muitas vezes a gente deixava ele assistindo tela. E aí chegou um momento que o Lucas não queria mais comer, que ele começou a dar problema, tive que levar na fono, porque ele não mastigava. E daí eu levei na neuro, a neuro falou: Lívia, você vai tirar a tela dele durante 3 meses, nada, e depois a gente conversa. E em 3 meses depois ele era outra criança. Faz toda a E é a mesma diferença. coisa para tudo, assim, ele começa uma atividade física, ele adora fazer atividade física, mas aí chega uma hora que na cabeça dele ele já aprendeu aquilo ali, passa para a próxima, que é a cabeça da pessoa com TDAH. Enquanto tá legal, a gente tá empolgado, a gente tá fazendo. A hora que você dominou aquele assunto, que é o problema que o professor tem com a criança na escola. Porque enquanto a criança tá com dificuldade, ela até vai. Agora, depois que ela entendeu, acabou, levantou, tá jogando bolinha. É isso aí. Então, uma das estratégias muito boas, né, para o TDAH é não botar metas muito malucas, metas muito intangíveis. Né? Então, pegar eu hoje não faço atividade física e só me alimento de fast food, só como McDonald's, só como biscoito recheado. Você vai conseguir que esse cara faça atividade física todo dia amanhã? Não vai Não, conseguir. Então, se a gente começa a botar e colocando devagarinho, né, essa sim. informação em passos de formiga, homeopatia, isso vai fazer a diferença para que ele, poxa, se eu vou para o trabalho de carro e eu moro a 500 metros do meu trabalho, eu posso ir a pé. Se eu Sim, atendo no quinto andar e tem escada, eu posso ir de escada. Né? Então, eu faço musculação? Não. Então vamos entrar numa academia? Vamos pagar um personal? Vamos começar a fazer 2 vezes por semana? Meia hora por dia? É plausível? exatamente. E eu tento negociar até falando que isso é mais importante do que qualquer remédio que ele toma. Eu falo dessa Sim, forma. E isso motiva, porque o paciente fala, pô, não tem o que fazer, não tem moleza, né? Se não tiver esforço, não tiver dedicação, não 98% do resolve. trabalho é do paciente. É ele que tem que tomar essa atitude de mudar de vida, né? Então, se a gente Sim. consegue conscientizar que às vezes ele está tomando 10 medicamentos e eu, ao mudar essas coisas, eu consigo passar para 5, isso vai fazer muita diferença. Faz Em muita custo, diferença. efeito colateral, né? Então, a questão do estilo de vida, para essa interface cérebro-intestino, eu acho que é o mais importante de tudo, disparado. E isso não é só no TDAH, né? É Não. em todas as questões de saúde. Eu tenho uma paciente que ela é uma gracinha, assim, é uma menininha jovem, assim, ela tem acho que 15 anos, e ela estava com quadros de depressão muito importante, assim. E a depressão é uma doença inflamatória, né? Sim. A gente vê deficiências de vitaminas, a gente vê aumento de provas de inflamação, a gente vê aumento de homocisteína, a gente vê esses pacientes com desequilíbrio intestinal bem intenso, muitas vezes com desbiose. E daí foi isso, ela não queria sair do quarto. Como que você manda uma pessoa que não sai do quarto para fazer atividade física? E aí ela começou, ela não saía do quarto, aí depois ela já ia andando para a escola, aí depois ela já começou a fazer uma caminhada. E isso de ir andando, ver o céu, ver o sol,
ter contato com pessoas, isso é terapêutico para o cérebro e para o intestino também, porque daí à medida que ela foi andando para a escola, que ela começou a fazer uma caminhada, ela começou o intestino a melhorar, porque o intestino precisa da atividade física também para funcionar. E pessoas com constipação, muitas vezes, são pessoas que têm disfunção na serotonina. Por quê? Lembra que eu falei que a serotonina no intestino ela vai regular a motilidade? A serotonina no intestino acelera o movimento do intestino. Aquela pessoa que é constipada, muitas vezes é uma pessoa que está mais deprimida, e muitas vezes é uma pessoa que tem outras questões, que não é só a constipação. Nem sempre, tá, gente? Mas pode ser um sinal de deficiência de serotonina também. E daí é isso, ela começou a fazer atividade física, em paralelo a gente tratou o intestino, a gente foi repondo as vitaminas, aí ela foi aceitando comer algumas coisinhas que ela não queria, porque a pessoa que está em depressão, ela não quer comer. Ela nem quer comer, quanto mais comer salada, né, gente? Então não dá para você achar que é do dia para a noite que a gente muda isso. E não dá para achar, por exemplo, que uma criança com TDAH, que ela vai seguir todas as orientações. Mas pequenas mudanças ao longo do tempo e com consistência trazem resultados grandiosos, né? Então, aí agora, recentemente, ela já está viajando com os amiguinhos da escola e eu fiquei super feliz de ver isso, porque não foi um trabalho só meu, foi um trabalho multidisciplinar, com neuro, com físio, a mãe, a família participando, ela querendo. E isso é muito difícil, mas é muito bonito de ver a pessoa melhorando, né? É satisfatório, né? A gente consegue enxergar que não está apenas... Porque a medicina tradicional está muito baseada nisso, né? Remédio. Nossa ferramenta de trabalho é remédio. E não é só isso, né? Então, é muito bonito a gente ver esse paciente se reabilitando, voltando para a sociedade, com funcionalidade, conseguindo voltar a trabalhar, a estudar, a produzir, a se relacionar, né? Então, isso faz toda a diferença. E, como consequência, melhorando os marcadores de inflamação, porque é exatamente esse trabalho. Muitas vezes, quando eu uso o remédio é um dos pilares do meu tratamento, inclusive para intestino irritável, inclusive para várias doenças. Mas eu tenho que entender que aquele é um pilar. Se eu boto todas as minhas fichas num pilar, a chance do tratamento não ser satisfatório, de eu precisar empilhar um monte de medicamentos, é muito maior. E a resposta, além de tudo, é pior. Porque eu não estou desinflamando esse paciente. E essa inflamação crônica leva a um aumento de permeabilidade cerebral que impacta nessas reações até o remédio. Então é muito legal quando a gente vê essa evolução refletindo no laboratório, mas mais do que isso, refletindo na melhora do Sim. paciente, né? Isso é muito bonito. E é uma coisa que depois que a pessoa vê, ela não consegue voltar a trabalhar da mesma forma antes. E agora eu tô tendo a experiência, eu tenho alguns gastroenterologistas que estão me acompanhando, e eles olham e eles falam, meu Deus do céu, tipo, nunca fiz isso, nunca pedi esse exame. Aí eu falo, confia e vai. E eles me acompanham durante os atendimentos. Aí eu fico feliz quando vem o paciente falando que mudou a vida dele, que melhorou, porque isso é um reforço positivo que a gente tinha que estar fazendo nas faculdades. Que a pessoa que está lá na faculdade estudando, ela tinha que sair com essa informação, que infelizmente não é. Hoje o Instagram facilita, mas infelizmente não é o que a gente aprende na faculdade, né? A formação médica ela está muito cartesiana, né? Ainda está muito baseada no guideline, sociedade. E hoje, se a gente pegar até esse olhar, né, dessa parte de micronutrientes, deficiências nutricionais, quem que vai pagar para fazer um estudo multicêntrico randomizado, que é uma coisa extremamente cara, Cara, extremamente demorada, para eu provar que uma vitamina B12, uma vitamina D em níveis adequados, isso vai melhorar? A prática, isso é algo que as pessoas não entendem. A quantidade de pacientes que a gente observa ter uma melhora tão absurda com uma coisa que é tão barata, ninguém vai sim, fazer isso, né? Então, ninguém vai isso, testar, então eu exatamente. acho que o médico tem que ter esse olhar das duas coisas, né? Eu chamo de medicina individualizada. É você pegar um paciente, por exemplo, com uma depressão, muito provavelmente eu vou precisar de um antidepressivo tradicional para esse indivíduo. Mas se eu não olho que, poxa, é um indivíduo constipado, é um indivíduo que não faz atividade física, é um indivíduo extremamente ansioso, não cuida, né, dessa parte de até do olhar transcendental, não tem uma prática religiosa, não faz meditação, eu tenho que olhar para isso. Eu avalio a parte laboratorial e tenho deficiências graves nutricionais, ele vai corrigir, ele vai melhorar muitíssimo mais rápido
do que se eu só canetar um antidepressivo qualquer. Então, esse olhar, ele fez toda a diferença. Então, eu percebo que nesses 2 anos que eu estou nessa transição, né, que eu digo de carreira, né, eu me considero hoje uma neurologista funcional integrativa, né, estou, claro, em processo de aprendizado, estou numa curva de aprendizado que o conhecimento é sem fim, né, a quantidade de conteúdo é absurdo, mas isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É muito bonito ver o paciente que eu tratava antes e o paciente que eu trato hoje. Como ele muda. Exatamente. E é muito bonito ver esses pacientes que continuaram, né, a hora que a gente muda o posicionamento. Porque a hora que você muda o posicionamento, tem paciente que fala: ah, não, tá doido, agora a doutora Lívia mandou fazer dieta. Era mais Tô fácil tomar fora. omeprazol. Ah, meu, tô fora. Falar que eu tenho que dormir. Ai, Palhaçada. aliás, esses dias veio uma representante farmacêutica aqui no meu consultório, ontem, inclusive. Ela, ai, doutora Lívia, eu vi que você não tá mais prescrevendo tanto esse remédio. O que que aconteceu? Você tá prescrevendo o do concorrente? Eu falei, como que você viu? Aí ela me mostrou um relatório que ela recebe das farmácias de todas as prescrições que chegaram no meu nome. Aí ela, eu vi que você diminuiu a prescrição. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Hoje eu consigo tratar o meu paciente de outras formas. Mas é isso, assim, muitas vezes o medicamento é necessário. Agora eu vou diminuir o tempo que eu vou precisar do medicamento e muitas vezes eu vou diminuir a necessidade de altas doses quando eu olho o resto, quando eu cuido do resto. E isso é muito bonito de ver. E é bonito ver a pessoa que está disposta a fazer isso por si. Porque hoje a gente vive pessoas que ela não tem tempo para se olhar. Ela chega aqui e fala: meu, eu quero um remédio, me tira disso. E eu tenho que dar o remédio, mas eu não vou deixar de dar todo o resto. Porque eu tenho que resolver o problema do meu paciente, mas eu tenho que fazer com que ele entenda que isso aqui é um paliativo, na maioria das vezes. É olhar como E isso é uma muito muleta, né? importante. É uma muleta. É uma muleta. E é uma muleta muitas vezes necessária. A gente não tem Sim. que ter preconceito, porque a gente vê uma polarização na medicina. Então, a galera que é a favor de estilo de vida, de suplemento, que é contra remédio, que o remédio é o vilão de todos Isso aí. de tudo. Quem... E a galera que é a favor de remédio fala que não tem evidência científica suficiente para embasar o estilo de Que a vida, que a pessoa sociedade pode não comer o que ela recomenda. quiser, É. que é exatamente que, ah, mas o que eu posso fazer se o paciente não quer? Óbvio que é direito do paciente não querer, mas é minha obrigação mostrar para ele o porquê daquilo. Porque realmente, se eu vou no médico e ele fala, ah, agora isso aqui você não pode comer, igual tem médico que dá, não manda para o nutricionista, não. Ele dá uma lista, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E eu direciono os meus pacientes, ó, isso aqui não é legal e tal, mas é importante esse olhar do todo, esse tratamento integrativo real, né? Aí, às vezes, o médico atende em 15 minutos, ele dá uma lista do paciente do pode e não pode, e ele nem explica. O paciente vai sair de lá, ah, tá doido, não pode? Comi sua vida inteira, agora você vem falar que não pode. Mas é muito Então, verdade. Mas é muito verdade esse olhar, porque essa polarização da medicina que eu acho que a gente tinha que começar a desconstruir. Entender que eu vou usar o que a medicina. Você pega, por exemplo, um paciente que tem, sei lá, uma hemorragia digestiva grave, esse paciente fez lá, viu que era uma úlcera péptica, você vai deixar esse doente, principalmente na fase aguda, ser um inibidor de bomba? Claro que não. Igual para mim. O exatamente. paciente que às vezes tem um quadro depressivo grave, uma ansiedade, eu não vou usar antidepressivo para ele? Claro que eu vou. Só que eu não vou Vai olhar só falar para para ele, isso. não, isso aí você tem que fazer meditação. Meu, o É paciente não tá querendo nem, levantar da cama, né? Então, quanto mais fazer atividade física, com né? certeza. Isso. E conforme E as aí coisas vão aumentando, né, vão melhorando, aí a gente vai agregando, né? Vai botando mais uma mochilinha. Não, agora a gente vai fazer isso. Agora a gente vai fazer isso. E devagarinho o hábito vai acontecendo. vai acontecendo. E voltando agora para o TDAH, esse processo de criar um hábito, isso é terapêutico, porque é exatamente isso. A gente é fogo de palha, então tô super animado, tô empolgado, gostei muito. E aí dá um hiperfoco naquilo. Daqui a pouco enjoei, não quero mais. Aí Aí desvia, a né? gente vai largando. Com Então, certeza. assim, essa persistência que eu falo, que uma das coisas que foi terapêutica para mim foi que eu estou há 8 anos com o mesmo personal. Há 8 anos. Deve ter mais até. Eu acho que quando eu comecei a namorar o Carlos, eu já comecei a treinar com o Felipe.
E, cara, nesses 8 anos eu tive 20 quilos a mais, eu tive 20 quilos, eu variei, eu tive períodos que eu estava super na dieta, e Regrada. teve períodos que eu não queria, eu queria falar, não, Felipe, tchau. Só que aí sempre eu falo, a atividade física é terapêutica, eu posso estar fazendo tudo errado, eu não tô dormindo, não tô comendo o que eu quero, mas eu vou malhar. Nem que eu chegue lá e falo, ó, hoje vai ser fisioterapia, tá? Você pega leve comigo. Mas ir é vencer essa resistência interna de já era, já que, sabe? Então isso é muito terapêutico, essa persistência que muitas vezes a gente precisa ter um compromisso Com mesmo. Então certeza. tem que ter um horário marcado, porque se depender de sobrar um tempinho, não vai sobrar. Não vai. E tem um grande amigo meu que é um influencer do TDAH que ele sempre fala: um dia tudo bem, 2 dias nunca. Então sempre a gente precisa, né, dessa motivação. Então, por exemplo, tô num dia que eu tô para baixo, tô com energia ruim, não consegui comer direito. No dia seguinte, tenta fazer. Não fui para academia, mas faz uma flexão, faz um polichinelo, né? Poxa, eu não consegui fazer academia, vai para o trabalho a pé, ou então chegou no seu consultório, sobe de escada. Né? Então começa com o pequeno. Vai implementando esse hábito de forma constante, entendendo que vão haver tropeços do processo, você vai falhar, isso é humano. Até para quem não tem transtorno, isso vai Vai acontecer, né? acontecer. Só que no TDAH isso é mais prevalente, até porque a motivação ela é alterada. Né? Então a gente precisa, de fato, fazer com que esse processo tenha um certo grau de constância. Né? Errei, volta para a linha. Errei, volta para a linha. Né? Então, chutou o balde, busca o balde. Então é ficar nesse processo a vida toda. Então isso é muito Sim. importante. Mari, já estamos aqui quase no finalzinho da nossa live. Eu queria que você me falasse hoje, na sua prática clínica, quais são os suplementos que você mais prescreve e que você acha que são legais para a saúde cerebral. Bom, dentro da questão de suplementação, eu costumo dizer que o básico costuma funcionar muito bem. Hoje a gente sabe que muitas das doenças, né, neurológicas, neuropsiquiátricas, elas têm uma dificuldade em algumas áreas. Por exemplo, a neuroinflamação é um ponto que a gente precisa combater. Outra coisa que a gente precisa combater é a disfunção mitocondrial. O cérebro é um órgão que tem um peso ali de 2 a 3% do nosso corpo e ele gasta de 30 a 50% de tudo que o corpo produz. Então, qualquer desbalanço, qualquer desequilíbrio, seja em produção de energia, seja em micronutrientes, seja até em macronutrientes, isso vai repercutir no funcionamento desse órgão. Então, se eu já sou um paciente que tem, por exemplo, um TDAH, que é o tema de hoje, e se eu tenho, por exemplo, uma mitocôndria que funciona mal, é muito interessante eu suplementar, por exemplo, uma coenzima Q10, que é algo que funciona muitíssimo para melhora de foco, energia, né? Outra coisa que é muito importante, que eu sempre suplemento, eu acho que, sei lá, mais de 90% dos meus pacientes usam, é o magnésio. O magnésio é um mineral, né, que tem a ação no corpo como um todo, né, especialmente aí no trato digestivo, mas é algo que, para a saúde cerebral, ele é cofator de várias reações químicas. Né? Então, eu consigo ter um Inclusive para ganho, a mitocôndria. inclusive para mitocôndria. Então, eu vou ter ganho no foco, vou ter ganho na atenção, vou ter ganho na qualidade do sono, porque o sono, ele é algo que, de fato, é muito complicado no portador de TDAH. Porque além dele ter dificuldade em pegar no sono, né, o indivíduo que tem uma latência de sono aumentada, ele deita para dormir, a cabeça não desliga, né? Muito estímulo, né, aquele pensamento acelerado. Então, quando o indivíduo dorme, ele vai ter um sono curto, ele vai ter menos fases de sono. Então, é aquele indivíduo que vai ter aquela sensação ao despertar de que não dormiu direito, acorda Porque está cansado. cansado. Então, o magnésio ele tem uma ação interessante porque ele vai até autorregular a produção de melatonina. Outra coisa que eu costumo usar muito, né, pensando que o indivíduo tem, olhando a fisiopatologia da coisa, né, então o indivíduo ele tem deficiências ali de noradrenalina, de dopamina. Então, tem um ativo que eu gosto muito, que é a Bacopa monnieri, que é um fitoterápico que ele vai modular, né, a recaptação de noradrenalina, de serotonina, de dopamina. É um ativo que ele foi obtido através de uma palmeira, né, lá da região da Polinésia. Eles observaram que muitos polinésios não tinham demências, né, não tinham doenças neurodegenerativas. E eles foram ver
que era o consumo dessa planta, né, dessa palmeira, que é a bacopa, e eles foram observar que a função, o que ela causa? Ela vai modular, né, esses neurotransmissores. Então, tem uma ação neuroprotetora, vai melhorar a quantidade desses neurotransmissores. Então, é um ativo que eu gosto muito para pacientes que têm queixa de brain fog, né, aquela lentidão de raciocínio, o próprio foco e atenção TDAH. Vi que alguém falou da Crocosativos, é um potente antioxidante, né? Então, é algo que, pensando na neuroinflamação, é um baita ativo, né? Gosto bastante, uso com alguma frequência. Outra coisa muito interessante é a L-teanina, né? Que é obtida através do chá verde. Então, tem uma ação ali na regulação do contexto da ansiedade, aquele indivíduo que tem aquele pensamento acelerado. Então, a L-teanina é um ativo bem interessante também. Então, se a gente for falar aqui de suplemento, a gente tem uma penca. Mas E eu todos diria que esses ativos ajudam no intestino ajudam também. no intestino. A grande vantagem quando a gente fala de um fitoterápico ou de um suplemento é que ele raramente tem um benefício. Entendeu? Você usa para uma coisa, mas ele vai ter benefício no intestino, vai ter benefício no relaxamento, vai ter benefício na parte No muscular, sono. vai ter benefícios É isso múltiplos, aí. né? E quando a gente usa coisas que controlam inflamação, a gente está tendo benefício em todas as doenças crônicas, porque todas as doenças crônicas têm por base uma inflamação de baixo grau que muitas vezes está relacionada ao intestino Com permeável. certeza. Esse intestino vazado, né? Isso é algo que a gente vê muito na prática clínica. Até pacientes que têm ansiedade, depressão, e eles falam: poxa, passei a não tolerar certos alimentos. É aquela pessoa que sempre comeu leite, queijo, passa a passar mal, ter estufamento, mal-estar. Então, isso é algo que a gente observa, que a inflamação que está sistêmica, ela está repercutindo no intestino e que vai respingar no cérebro. Né? Lembrar que é uma via de mão dupla, né? O cérebro influencia o intestino e vice-versa. Né? Então, isso que as pessoas não entendem, acham que, não, corrigir o intestino, tá feito. Não, se o cérebro tá ruim, vai respingar no intestino. E fica nesse bate-bola o tempo todo. Eu costumo dizer que o intestino e o cérebro são o mesmo órgão, né? Ele é o prolongamento, né? O sistema nervoso entérico é lindo. Sim. Você vê que ele tem, Mas né? eu quero puxar a sardinha para o meu lado, porque o nervo vago, que é o grande maestro do eixo cérebro-intestino, ele tem 90% das suas fibras para fazer esse movimento de cima para baixo, de baixo para cima. É isso aí. Então, é para trazer informações do que está acontecendo no intestino para o cérebro. E essa comunicação, ela não é só através desse nervo. Ela se dá muito pelo que está acontecendo no sangue, as citocinas de inflamação, tudo isso que está circulando no nosso sistema sanguíneo, inclusive quando a gente fala em inflamação no nosso sistema imune. E aí não dá para a gente não falar do papel da permeabilidade intestinal hiperativando esse sistema imune, essa cascata inflamatória que vai refletir no corpo inteiro. Então, desculpa, não é o intestino que é o primeiro cérebro e o cérebro é o segundo. O cérebro obedece o intestino. É por aí. Exatamente. Mas eu tenho muita esperança que essas pesquisas, né, que estão sendo feitas de estimulação de nervo vago, eu acho que isso aí que já está sendo muito usado fora do país, mas eu acho que isso em poucos anos vai estar muito disponível para tratamento de doenças neurológicas, ansiedade. A gente vê, cara, é absurdo assim, o ganho em dispositivos não invasivos, coisas que têm uma ação e que vão superar e muito os tratamentos tradicionais. Então é uma esperança para o futuro muito forte. Muito forte, mas a gente também precisa saber que modular nervo vago não é só usar dispositivo. O simples ato de uma respiração consciente Já já faz isso. já faz isso. Isso é muito legal, porque eu falo para os meus pacientes, tá na crise, ansiosíssimo, tudo, respira fundo, segura e depois você vem me falar se te ajudou. E muitas vezes, só da gente respirar, segurar e soltar devagarzinho. Às vezes a pessoa tá com a cabeça tão agitada que ela não consegue nem contar. Porque às vezes é legal fazer essa respiração contando. Sim. Mas só de respirar e segurar, você já ativa o sistema nervoso parasimpático, vai dar uma acalmada nessa agitação intestinal, que muitas vezes eles falam, meu intestino começa a fazer barulho, me dá uma urgência para ir no banheiro. Aí eu falo, literalmente, respira. E isso ajuda.
essas técnicas de respiração, eu uso muito a quadrática, né? Que é aquela ins, ins, eis, eis, né? Então, Uhum. isso ajuda pra caramba. O paciente, às vezes, em crise de pânico, você fala, vai para um cantinho, vai para o banheiro, respira, prende o ar, 1, 2, 3 segundos, prende de novo, aí você vai encher toda a sua caixa torácica, depois expira e expira de novo. Então, esse olhar atento, né, essa questão do mindfulness, né, que isso é um tipo de Sim. estratégia, isso faz toda a diferença. E eu não preciso de remédio, eu não preciso de dispositivo de milhares de reais, né? Então, Exatamente, é o porque básico são bem coisas feito. caras, né? Exatamente. E isso, cara, é uma coisa que eu aprendi, eu não lembro nem aonde, mas eu não estava nem na faculdade ainda. Eu vi alguém falando de respiração e eu usei isso na minha vida para tudo. Então, assim, vou fazer hoje para fazer live não me dá nem frio na barriga mais, mas antes para eu fazer uma live e tá aqui, eu fazia técnicas de respiração antes. Travava, né? Agora, recentemente, fui dar uma aula lá no congresso. Eu fui respirando dentro do carro para já ir acalmada. E às vezes é isso, as pessoas ficam muito na medicação e tem coisas técnicas básicas assim no dia a dia, né? Sim. E mesmo essa questão assim de técnicas para o sono, né? Fazer uma higiene do sono, mais do que tomar remédio, desligar o celular 1, 2 horas antes de Isso aí. deitar. Gente, isso faz uma diferença incrível no sono da gente, mas Tremendo. é uma eterna vigilância, né? A própria questão até da ingesta hídrica. Muitos pacientes, até no TDAH, eles não têm, né? Por ter a vida muito agitada, É. não para quieto, não bebe água. Né? E lembrar que a Olha a água, vida da pessoa com TDAH. também tenho, eu vivo, meu chefe brinca que eu vou afogar no meu copo, de tão grande que ele é. Então, assim, lembrar que a água é fundamental para o funcionamento do corpo como um todo. E o cérebro é o órgão que mais tem água, né? Então, a gente, apesar de ele ter muita gordura por conta da mielina, então, muitas doenças como enxaqueca, o próprio TDAH, eu percebo isso na prática, eu comigo. Um dia que eu tô e não bebi a água que eu preciso, eu percebo que eu fico mais lenta. Então, se eu não bebo Sim. água, isso faz diferença. Né? Então, esses hábitos que não custam nada, né? Não vai ter gasto, não ter efeito colateral, isso é 80% do tratamento. Né? Então, higiene do sono, por exemplo, que você falou, 90% das insônias eu corrijo com hábitos. Higiene, Sim. evitar alimentação pesada à noite, fazer aquele jejum. Eu sempre oriento 3 horas antes de dormir, não comer nada, né? Tentar não ingerir carboidrato nas pontas do dia, que tem aquela questão da parte mais inflamatória, da resistência à insulina, Sim. né? Então, tem Sim. papo para manga para muita Pra coisa para a gente falar a muita respeito disso. coisa, é muito legal isso. Mas a desidratação é um ponto legal que você lembrou. Muitas pessoas, na verdade, estão cansadas porque estão desidratadas e isso nenhum antidepressivo vai fazer pela É. pessoa. Ontem eu atendi um Então a pessoa está paciente, a boca, fadiada. você pegava assim, aquela saliva grossa. Eu falei, você bebeu água hoje? Ele, nossa, acho que só de manhã. Eu falei, então, não dá. E um cara grandão de quase 90 quilos, eu falei, você precisa beber aí uns 4 litros por dia. Aí ele, caraca, eu não bebo nenhum. Eu Sim, falei assim, então não tem jeito. não É igual tem. carro. Se não botar água, o motor vai pifar, não tem jeito. Exatamente. Mari, muito obrigada pelas dicas que você deu, pelo conhecimento que você compartilhou. Adorei, adorei também essa questão dos suplementos, porque são coisas que eu uso também para o intestino. Vai ver que a nossa duplinha aí tá bem servida, né? O intestino e o Exatamente, são cérebro. coisas que vão ter, não, nunca o benefício é numa coisa só, né? Isso é muito legal. Isso é muito E bom. essa importância desse olhar do neurologista, assim como de qualquer médico, para o paciente como um todo, né? Quantas vezes um neurologista, um psiquiatra, nem pede exames para fazer um diagnóstico. Esses dias eu falei de um paciente que é pai de uma paciente minha e ela trouxe para mim porque ele teve um diagnóstico de demência. E ele tinha uma deficiência de vitamina B12 que simplesmente não foi avaliada. Então, assim, até onde eu me lembro, o diagnóstico de demência você tinha que afastar a deficiência de B12. As causas, as pseudodemências que a gente chama, né? Então, Causa causa infecciosa. reversível, É, exatamente. E aí você botar a pessoa com um remédio que ela vai começar agora e vai usar para o resto de sei lá quantos anos, ainda vai durar essa vida.
que talvez não precisasse, né? Então, é muito legal a gente pensar nisso, lembrar da depressão como uma doença inflamatória, da neuroinflamação e de importância de modular essa inflamação. Achei muito legal que você falou também do TDAH, da questão da dopamina, do jejum de dopamina, que eu acho que esse é um desafio na vida de todos nós. É um Todo mundo que desafio. tem TDAH sabe disso. E como, quando a gente consegue fazer esse jejum, tem um reforço positivo para o nosso bem-estar mesmo, de cara, eu consegui. Você vai tendo aquela motivação pequenininha, né? Que vai se somando e a coisa vai ficando melhor, né? Então, isso é fundamental. Estilo de vida é o ponto. É o ponto, exatamente. E obrigada por ter passado esse almoço aqui Eu que comigo, da gastro e agradeço. a neuro. Eu que agradeço. Finalmente saiu e a Ufa, gente marca um outro para falar mais. com certeza. Assunto não falta. Exatamente. Muito Eu que obrigada. agradeço, Lívia. Foi um prazer. Estou à disposição. E vamos marcar o próximo. Vamos e sigam a Mari, porque ela traz muita informação também no perfil dela e a gente sabe que hoje em dia são poucos os neurologistas com essa visão fora da caixinha. Isso é muito importante. Faz toda a diferença. Exatamente. Obrigada, Mari. Obrigada, Um querida. beijo. Um beijão para você. Um ótimo dia para todos. Até a próxima. Beijão. Até a próxima.